Irmãos, irmãs, com alegria nos encontramos no início do mês missionário, 3 de outubro, lembrando a nossa vocação, lembrando a nossa missão, sermos continuadores da pessoa, da palavra, dos gestos, das promessas de Jesus de Nazaré, que por nós deu a sua vida. Quantos irmãos e irmãs que, fazendo a experiência de Jesus, encantando-se por Ele, perto de nós, longe de nós, são missionários. E cada um de nós, em virtude do nosso batismo, somos missionários. É a razão de ser da igreja, é da índole da igreja ser missionária. Foi para isso que Jesus fez, se assim a gente pode dizer, criou, organizou a sua igreja para ir ao mundo inteiro e fazer discípulos e discípulas todos os povos e nações. Neste mês missionário de 2021, é o grande acontecimento que começa em toda a igreja, una, santa, católica e apostólica, o sínodo dos bispos sobre a sinodalidade da igreja. O Papa que quer uma igreja sinodal. O que é uma igreja sinodal? É o que o próprio nome diz, uma igreja onde todos caminham juntos no serviço à causa do reino. Nos dias 9 e 10, lá no Vaticano, o Papa Francisco abre solenemente este sínodo, que vai envolver toda a igreja até 2023, quando acontecerá então a Assembleia do Sínodo. Até lá, as igrejas do mundo inteiro, as dioceses, o nosso continente americano, vamos participar dando a nossa colaboração. Sempre motivo de alegria, de gratidão, pelo que Deus vai realizando através de nós. Estamos hoje mais uma vez com o Evangelho Marcos, ou melhor, com o evangelista Marcos, no capítulo 10, versículo 2 a 16. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças, as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Meus irmãos, continuamos com o evangelista Marcos, é o evangelista deste ano de 2021. Com ele compreendemos quem é Jesus e como devemos acolher o seu ensinamento, que deve ser sempre uma alegria, deve ser sempre, não é? Um momento de encontro, um momento de encantamento. Hoje, mais uma vez, ele revela a radicalidade que deve marcar a vida dos discípulos e discípulas, ou seja, a vida daqueles e daquelas que deram a sua adesão a ele e o seguem pelo caminho. É na vida, cada dia, dia após dia, em meio às dificuldades e às alegrias, que nós vamos dando nosso sim a Jesus, tornando-nos discípulas dele. É no caminho, portanto, que nós fazemos a experiência dele, como algo que orienta e dá sentido à nossa vida, hoje e, por que não, já esse sentido de eternidade. A questão apresentada hoje a Jesus é sobre o matrimônio e quem realmente pertence ao reino, dando como exemplo as crianças, com sua simplicidade, sem pretensões, portanto, sem ambições e, sobretudo, com a capacidade de acolher, de partilhar e de perdoar. Quanto ao divórcio, que aparece nos versículos de 2 a 16 do capítulo 10, Jesus, mais uma vez, põe as coisas nos seus devidos lugares. O divórcio foi permitido por Moisés por causa da dureza de coração da sociedade patriarcal e machista daquele tempo, onde a situação da mulher era de total submissão. A carta de divórcio tinha só uma finalidade nesta sociedade machista, nesta sociedade patriarcal: proteger a mulher das arbitrariedades dos homens e, assim, a sua dignidade, a dignidade da mulher, ser preservada. Jesus apela para o sentido fundamental do matrimônio, onde homem e mulher são parceiros, companheiros, de igual dignidade revestidos, com direitos e deveres. E assim nós vamos compreender com o próprio Jesus o matrimônio como uma aliança de amor, abençoado por Deus, com vocação de eternidade. Nesse sentido, marido e mulher são corresponsáveis, veja, corresponsáveis pela união que assumiram. União que deve crescer sempre mais, sinalizando para relações gratuitas, sinal do reino de Deus. Numa sociedade marcada pela dureza de coração, veja, uma sociedade marcada pela dureza de coração, uma sociedade egoísta, individualista, um individualismo exacerbado, uma sociedade da ditadura da beleza do corpo, do consumismo, sem referências éticas cristãs e sem compromissos duradouros. Como manter a fidelidade, a alegria de ser esposa, de ser esposo, construindo cada dia uma família integrada em suas relações e, portanto, feliz? É a pergunta que a sociedade deve fazer a partir destes parâmetros que nós apresentamos. Quando Jesus diz que o que Deus uniu, o homem não pode separar,
ele está dizendo que a unidade corpórea, integradora, quer dizer, a pessoa na sua totalidade, é indissolúvel. É indissolúvel esta unidade corpórea. E mais forte que os laços da carne, do parentesco, e que o matrimônio remonta, como diz a Escritura, ao projeto original de Deus, como aliança indissolúvel. Deus sempre é fiel. Ele desposou a humanidade e ele levou esse desposamento às últimas consequências, com a sua cruz. O matrimônio assumido na liberdade, na corresponsabilidade, na alegria, abençoado por Deus, tem esta vocação de sinalizar sempre para esta aliança indissolúvel. Portanto, a igreja não tem poder de separar aquilo que Deus uniu. Não quer dizer que todo mundo que casa no civil ou na igreja está casado. Rito é uma coisa, a vida é outra coisa quando a gente põe nela o coração e o compromisso. No caso, o compromisso é de marido e mulher, esposo e esposa, de assumir família. Quanto às crianças, elas são sinal do reino. Elas são as preferidas de Jesus e não podem ser afastadas dele. Elas apontam para os pobres, os pequenos, os excluídos, que dão adesão ao reino. E em Jesus encontram segurança e motivação para viver com dignidade. É preciso aprender com eles a simplicidade, a alegria, a generosidade. Quanto aos casais separados, quanto às famílias desfeitas, casais separados e, quem sabe, em novas uniões. O Papa Bento XVI dizia, e é o que a igreja diz, eles não estão condenados ao inferno. Com certeza, a situação que os envolve é complexa, é dolorosa, de sofrimento, com sentimentos de perda, de exclusão, de fracasso. Não cabe a nós, não cabe à igreja julgá-los. É preciso, como diz o querido Papa Francisco, discernir as situações à luz do Evangelho de Jesus, do ensinamento de Jesus. Discernir as situações a partir de Jesus. Para eles, a igreja tem uma palavra. Para eles, casais separados ou em novas uniões, a igreja apresenta um caminho de pertença, de comunhão. Deseja que eles se mantenham na comunhão. A eles, que mesmo separados, diz ainda o Papa Bento XVI, não é? Filhos da igreja. Quem se encontra nessa situação tem o direito de conhecer esse caminho, de experimentar a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, de com a igreja discernir a sua situação e, como diz o Papa ainda, serem integrados, não é? O mais possível. Que eles sejam acolhidos, como eu acabei de dizer, ouvidos, integrados no espaço da comunidade. E sobre todos, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.